Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Grego e esse daqui é o meu canal. Como muitos de vocês vêm me pedindo, vem comentando aqui nos vídeos que eu faço, e eu venho percebendo isso também no mercado, tem sido muito difícil a gente encontrar um material com foco em apoio e suporte, ensinar o básico, dar uma introdução para a carreira de engenharia de dados. E por esse motivo eu estou trazendo aqui uma série de vídeos, tá? Que por enquanto só tem 5 módulos, mas a ideia é a gente conseguir fazer mais módulos à medida que for fazendo sentido para vocês que estão assistindo, que é um curso de introdução à carreira de engenharia de dados, certo? Nesse curso eu vou passar por tudo, desde ciência da computação até computação distribuída, Hadoop, melhores práticas, tudo isso que é extremamente essencial no dia a dia de um engenheiro de dados, tá? Como eu estou falando para vocês, tudo isso daqui é de graça, tá bom? É um conteúdo que eu estou muito orgulhoso de fazer ele, eu acho que vai ser super legal essas aulas, tá bom? Se vocês pegarem todos os dias, eu vou lançar também um material de apoio para vocês continuarem, vão ter exercícios a todo final de módulo, né, que eu vou explicar aqui agora. Então eu acredito que no final disso tudo, que eu acho que vão ser uns 6 meses por aí, eu acho que vocês vão estar aptos e com projetos no GitHub de vocês ou em algum outro serviço de versionamento que vocês usam para entrar na carreira de engenharia de dados, tá bom? Eu só vou pedir para vocês, como esse conteúdo é totalmente de graça, para vocês darem like, tá bom, pessoal? Vamos tentar manter a mesma quantidade de views para a quantidade de likes, porque o like e a inscrição também ajuda bastante o canal a crescer, tá? E dá o apoio para eu conseguir continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, comentário, sugestão que vocês tiverem durante as aulas, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, que na medida do possível eu vou conseguir responder para vocês. Vai aparecer aqui no vídeo, para vocês, um link do Telegram e o link do Discord aqui do canal, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas ou tiverem interesse de se conectar com outras pessoas com o mesmo interesse de vocês, por favor, entrem nesses links e cadastrem lá, que por lá vocês também vão receber mais conteúdo, tá bom? A mesma coisa para as redes sociais, tá? Principalmente para o Instagram, que eu vou mostrar aqui também. Eu vou estar postando lá no Instagram conteúdos auxiliares, assim como exercícios desses vídeos, dessas aulas que a gente está fazendo aqui. Tá bom, pessoal? Então, super importante aí vocês acompanharem nessas outras redes sociais e ajudar aqui esse projeto e esse canal crescer. Tá bom? Sem mais delongas, eu vou começar aqui, tá? Só vou diminuir aqui o meu avatar e vamos lá. Bom, vamos começar aqui essa odisseia no mundo da engenharia de dados, tá? Então, esse primeiro módulo é um módulo introdutório, tá? Não há requisitos mínimos para ele, tá? Se você tiver um computador, saber ligar e desligar ele, conseguir mexer no teclado, conseguir mexer no mouse, você vai conseguir fazer essas aulas aqui, tá? Esse primeiro módulo, ele é um módulo com pouco ou quase nenhum exercício prático, tá? Mas é para fixar conceitos extremamente importantes sobre, principalmente, computação distribuída, HDFS, engenharia de dados no âmbito da ciência da computação, tá? Que é um ponto que poucas pessoas abordam, poucos cursos estudam, tá? Então, leve esse curso, anote, faça os exercícios, leia o material de apoio, porque lá na frente, quando você estiver desenvolvendo ou quando estiver fazendo suas arquiteturas e tudo mais, estiver auxiliando na sua empresa, vocês vão lembrar do material e do conteúdo que eu estou dando nesse primeiro módulo e vai ser extremamente útil para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Introdução à carreira de engenharia de dados. Vamos falar nesse primeiro módulo aqui, nessa primeira parte, o que é engenharia de dados. Tá?
Então a gente vai passar por alguns tópicos, tá? Como ela surgiu, a gente vai passar pelo timeline da área, tá? E não da área de engenharia, mas do produto de dados nas empresas, né? Desde há 20 anos atrás, como que isso foi evoluindo até a situação que está hoje. Qual o problema de negócio que ela soluciona? O que a gente vai ver aqui, pessoal? A gente vai entender na prática o que o engenheiro de dados ele faz e qual é o problema que ele está resolvendo. Tá? É importante quando a gente chegar numa empresa, quando a gente for falar com o pessoal, quando a gente explicar o que a gente faz, a gente tem que sempre falar o que é o problema que a gente resolve. Tá? Então é isso que a gente vai abordar nessa segunda parte. A gente vai falar sobre um pipeline de dados. Tá? Eu vou mostrar na prática aqui também o que é de fato um pipeline de dados existente no mercado. Tá? Um pipeline do mercado mesmo, tá? Não um pipeline de exemplo. Tá? Um pipeline que eu já trabalhei no mercado. Qual a relevância da área no mercado? Aqui a gente vai falar como que essa área de engenharia de dados ela está crescendo, como que ela está evoluindo. Então vamos lá, vamos para a primeira parte aqui de como surgiu a área. Tá? Botei um timeline aqui começando em 1990, mas essa informação ela pode estar um pouco arredondada, tá bom, pessoal? Pode ser que ali antes de 1990, uns 5 anos antes, a gente já tinha algumas coisas, já caminhava para esse caminho, tá? de dados e Advanced Analytics, que vem sendo um grande boom, né? Vem até sendo vista como a quarta revolução industrial, né? no mercado, tá? Dados e a utilização deles, apesar de que dados é o novo petróleo, tá bom? E a gente tem que saber como tratar eles. Então, engenheiro de dados é e vai ser uma profissão extremamente importante, tá? Que vai ser a profissão que realmente vai tratar, vai fazer os fluxos, os pipelines desses dados. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos começar aqui olhando lá atrás, entre 1990 e 2005, tá? Foram aí 15 anos que o mercado foi começando a se adaptar a esse boom tecnológico, né? Esse paradigma da internet e tudo mais. A gente tinha tudo controlado pelo time de tecnologia. O que significava isso? O time de tecnologia que construía lá os seus mainframes, construía as suas aplicações embarcadas, construía ali com Java, C, construía suas aplicações, ele comandava tudo, tá bom? A visão que a gente tinha, a pequena análise de dados que era possível fazer naquela época, era tudo feito pela equipe de tecnologia. Tá? Então você vê nessa época alguns softwares do estilo ERP, né, que são softwares de empresas, né, que se propõem a administrar uma empresa e todas as suas unidades de negócio. Tudo isso era controlado por uma equipe de tecnologia totalmente fechada e centralizada. Qual que era o grande problema disso? Né? O acesso limitado a esses dados. Tá? A limitação desse acesso era muitas vezes vista como necessária, né? Uma vez que as pessoas ainda não tinham muita noção do que elas poderiam fazer com aqueles dados. Tá? Então, eram gerados Crystal Reports, que eram reportes mais estáticos, periódicos, com uma informação específica, entregada para uma área ou para uma pessoa específica, né? E isso era muito, muito engessado, tá, pessoal? Era uma questão muito engessada, né, pela equipe de tecnologia. De 2005 a 2010, a gente começou a ter um boom. Né? A gente começou a ver novas aplicações nascendo no mercado, a gente começou a ver competidores se destacando por conta do uso de dados, e o mercado foi começando a perceber que não era muito interessante esses dados serem centralizados. Tá? A gente começou a entender que o mercado, as pessoas, né, as outras unidades de negócio das empresas precisavam utilizar esses dados para conseguir tomar decisões de negócio mais importantes. Então o acesso aos dados começou a ficar extremamente mais necessitado, mais rápido. Tá? E por isso começaram a nascer algumas ferramentas de bancos de dados
que começaram a ser desenvolvidas, né? Começaram a workbenches né? Começaram a ser utilizados em maior escala por outros cargos, por outras pessoas da empresa, tá? Que não só pessoas de tecnologia em si. SQL começou a ser amplamente utilizado por pessoas que dariam suporte a analistas estratégicos, tá? Então, as pessoas começaram a ir percebendo, começaram a ir se aprimorando de que dados eram extremamente relevantes para o seu negócio, principalmente na questão de se destoar do seu competidor, tá? Então, as empresas começaram a perceber na prática que se eu sei utilizar os meus dados de várias maneiras, diferente dos meus reportes estáticos, com coisas extremamente simples, como por exemplo, médias de vendas, desvio padrão de alguma coisa, de algum valor, se eu começar a utilizar mais conceitos estatísticos, mais consumo de dados, eu começo a ver um resultado maior na minha empresa. Tá? Então, por isso que algumas ferramentas começaram a entrar no mercado. Tá? Essas ferramentas ainda um pouco primordiais, mas já começou a ser desenvolvido. Tá? De 2010 a 2015, isso já foi extremamente fomentado, já foi extremamente difundido e nasce, então, um cargo que provavelmente era antes um DBA, era um DBM, era um especialista em bancos de dados, era um programador SQL, que é o cargo de engenharia de dados. Tá? Isso começou a acontecer porque a FAANG, né, que são essas empresas aí, Facebook, Spotify, Google, Netflix, eles eram empresas que começaram a investir bastante na tecnologia voltada a dados. Tá? Então começou a nascer, de fato, um engenheiro, né, que é naturalmente um engenheiro de software, e como engenheiro de software ele naturalmente utiliza ferramentas de ciência da computação para o seu dia a dia, a criar engenharia de software focada em dados. E aí isso foi dado o nome de engenharia de dados em si. Tá? Um outro aspecto muito importante aqui nesse momento é a infra na nuvem, o cloud computing. Tá? Isso trouxe não só para a área de engenharia de dados, mas para a área de engenharia de software como um todo, isso também trouxe uma excelente forma de se trabalhar. Né? Você tira algumas complexidades que a gente tinha e que a gente vai trabalhar nesse módulo, mas você tira algumas complexidades que você tinha antes em ter sistemas, né? Você ter tudo on-premise, né? Ter tudo local, dar manutenção para servidores, difícil escalabilidade. E o Cloud Computing ele traz uma nova visão, tá? E isso auxiliou muito essa corrida, né? Auxiliou muito o profissional de engenharia de dados, tá? Porque algumas coisas, engenharia de dados, ela deve ser principalmente distribuída, tá? Do ponto de vista de computação distribuída. Então a virtualização, que a gente também vai trabalhar nesse módulo, ela é extremamente importante. Então isso facilitou muito o desenvolvimento de novos sistemas. E finalmente o C-Level da empresa, que são os administradores sêniores, né? Os diretores, CEOs, CFOs, CTOs, né? Todas essas linhas de C, começaram a desprender recurso, ou seja, contratar mais gente, criar áreas e tudo isso, e isso começou a fomentar cada vez mais o mercado. O que a gente tem hoje, tá? Que hoje eu falo de 2015 até 2020, tá? A gente tem um universo de ferramentas, sistemas, aplicações, open source, não open source. A gente tem um ecossistema de ferramentas focadas em dados extremamente grande, que a gente também vai falar aqui nesse módulo. Tá? É tudo aqui linear. Isso trouxe uma independência à área, né? Trouxe uma forma de se criar de diversos tipos ferramentas, né, que resolvem um problema em comum
que é o problema de engenharia de dados que a gente vai tratar agora no próximo slide. Mas também trouxe alguns problemas. Tá? Um dos principais problemas é que alguma coisa que ficou lá no passado de centralização pela equipe de tecnologia, né? Então tinha a equipe de tecnologia e agora tem uma equipe ali de engenheiros de dados, tem uma equipe de cientistas de dados, uma equipe de analistas de dados. Tá? E isso ainda está centralizado. Então o dado ele só mudou de dono, né? Ele não descentralizou, que é o que a gente vai falar no próximo período ali de 2021 e o futuro. Isso faz com que essa área centralizada de dados ela seja responsável por distribuir os dados para todas as empresas, o que é um problema, porque ao distribuir você tem que dar para a área que você está dando suporte, você tem que dar a informação que ela precisa. Só que quem sabe a informação que essa área precisa é a própria área. Né? Então, você deveria, né, ter uma área centralizada onde todas as pessoas de dados são especializadas em todas as áreas da empresa, o que é impossível. Né? Então isso começou a se tornar um problema, principalmente entre 2015 e 2020. Tá? E o que a gente tem 2021 e o que a gente está vendo para o futuro? Tá? A gente está vendo ainda essa crise de centralização, até porque tem empresas que ainda estão num processo de digitalização, tem empresas que ainda consomem reportes estáticos, né? Não tem uma ferramenta de BI ou alguma coisa outra coisa, ou alguma outra coisa, e a gente tem uma dificuldade em empoderar outras equipes no acesso aos dados. Tá? Produtos de ciência de dados, tá? Que são produtos que estão adjacentes à área de engenharia de dados. Tá? Não existe sem, é quase coração e cérebro num corpo só. Esses produtos eles precisam ser amplamente utilizados pelas outras áreas, de modo que essa congruência, né, essa comunicação entre esses dois fatores, ela ainda está se construindo, está se solidificando, se amadurecendo. Tá? E as pessoas estão começando a sair da sua própria empresa, sair dos seus próprios negócios e buscar mais dados em outros lugares. Tá? Então, compras de dados, scrapping de dados, crawling de dados, tudo isso é muito importante e vai ser atividades que vão ser extremamente recorrentes. Tá? Como se você tivesse a sua mina de petróleo lá de dados dentro de casa, mas você vê que você precisa de mais dinheiro, você precisa de mais dados para gerar mais recursos para sua empresa. Então você vai buscar em outros lugares, né? Essa quantidade de dados aí. Ponto importante aqui para falar, pessoal, que não está aqui nesses pontos que eu botei no slide, mas é a centralização da equipe de dados. Tá? A gente vai começar a perceber que os dados eles precisam ser gerenciados e precisam ter uma manutenção quase diária para a gente conseguir extrair valor rotineiro dele. Só que essa equipe que faz isso, ela não pode ser a mesma equipe que distribui, entende as necessidades, avalia tudo mais. Então, cada vez mais eu venho vendo no mercado uma descentralização de dados, né? Uma governança de dados, uma democratização de dados. E você vai cada vez mais para frente ver que engenheiros de dados, cientistas de dados, eles na verdade vão ser por área, né? Por unidade de negócio. Então você vai ter um engenheiro de dados focado em aquisições de usuário, um engenheiro de dados focado em arte, em conteúdo para você criar artes digitais, um cientista de dados focado somente em monetização. Né? Então você vai começar a ver isso daí. Beleza? Então vamos falar do problema. Tá? Qual que é o problema de negócio que a área de engenharia de dados soluciona? Tá? É criar, através do uso de engenharia de software, que nem eu falei no slide anterior, fluxos de dados. O que é um fluxo de dados? Tá? Fluxo de dados você pode entender como se fosse um encanamento. Tá? Então, a água entra de um lugar, ela passa por um encanamento e sai em outro lugar. O
que acontece aqui? Do ponto de origem, que é onde a água entra, e o ponto de destino, que é onde a água sai, você não precisa necessariamente ter um caminho único. Você pode ter vários caminhos, com uma saída única ou não. Né? Você não precisa ter uma saída única nesse caso. Você pode ter várias saídas para diferentes tipos de coisas. Né? E está muito linkado com o que faz de fato um engenheiro de dados, que é construir essa tubulação, certo? Que vai fazer toda essa distribuição de dados para todas as áreas da empresa. Então, o engenheiro de dados, ele é sim um engenheiro de software que tem a principal responsabilidade de construir um software que vai imitar essa tubulação. Tá? E isso se faz de diversas maneiras, que é o que a gente vai ver agora na sequência desse curso. Tá bom? E também é importante que ele mantenha algumas premissas, tá? Quando ele está fazendo isso. Essas premissas são essas que eu pontuei no slide: integridade, segurança, consistência e disponibilidade. A gente vai passar por elas agora. Mas para que servem essas premissas, Grego? As premissas, elas são fatos e pontos inerentes ao seu desenvolvimento. Então, em alguns lugares, por exemplo, quando você está desenvolvendo alguma coisa, você tem que abrir mão de um ponto por outro. Né? É muito comum você ver pessoas abrindo mão da segurança para ter disponibilidade. Isso é prático, normal. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é você ter todos esses 4 pontos garantidos. Mas o mercado não funciona assim, a prática não funciona assim. Então, digamos que você queira ter uma ferramenta que é disponível para todo mundo da empresa, mas para fazer isso na rapidez que o negócio precisa, você tem que abrir mão de um ponto de segurança. Tá? Não é o ideal. Repito, não é o ideal. Existem técnicas e formas para você aplicar tudo isso. Tá? Mas na prática, quando vocês forem trabalhar no mercado, vocês vão, e eu dou certeza disso, vocês vão enfrentar uma situação dessa. Tá? Por isso que é sempre importante você ter essas premissas em mente e saber quais delas você precisa aplicar e quais delas você pode abrir mão. Vamos falar primeiro da segurança. Tá? O que é a segurança? É o que ela mesmo diz. Né? O acesso ao dado é limitado. O acesso ao dado é controlado. Só que como que eu limito e controlo esse dado? No nível do que a empresa está disposta a disponibilizar. Então, eu não tenho por que, por exemplo, ter uma pessoa do almoxarifado tendo acesso a informações analíticas sobre o conteúdo de uma pessoa, né? Sobre a renda, a faixa salarial de uma pessoa. Isso, inclusive, violaria a LGPD, GDPR. Né? Isso seria um problema. Então, é extremamente importante você ter segurança de dados. E esse ponto aqui, pessoal, hoje em dia ele vem sendo bastante e amplamente discutido, principalmente com a implementação da LGPD aqui no Brasil. Tá? GDPR, que já era uma realidade, principalmente na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais, era mais visto, era mais consumido e mais implementado nos processos de software daquelas empresas. Mas hoje no Brasil a gente também está vivendo essa mudança, a gente está na mudança. Né? Então as empresas estão se adaptando, isso eu estou falando no momento da gravação desse vídeo. Né? As empresas estão se adaptando, está começando a criar novos processos de segurança, de compliance e tudo mais. Tá? Próximo ponto aqui, integridade. Tá? O que é integridade, pessoal? É você garantir que não há ausência da informação no ponto no ponto de origem que tem que estar escrito ali. Garantir que dados disponibilizados através do SUS estejam ou com a controle das ausências de informações do ponto de origem. É no ponto final de dados, tá? No ponto destino de dados. E o que eu quero dizer ou com a controlada? Eu quero dizer que, em algumas vezes, principalmente isso acontece bastante em Big Data, você pode ter uma perca de dados mínima, de uns décimos de porcentagem. Né? Você pode ter isso. E isso é normal, por conta do conceito de distribuição. Tá? Não vai existir, principalmente se você estiver trabalhando com Big Data, não vai existir alguém falando, não, quero que bata tintim por tintim aqui, não dá.
Isso pela própria distribuição paralela. Ela sim pode perder dados. E é isso que eu quero dizer com a controlada. Ou seja, quando você for apresentar um reporte, quando você for fazer o seu processo, a distribuição do seu dado, você pode sim falar, esse dado ele pode ter uma faixa de erro que varia aí 0,001%, tá bom? Isso que eu quero dizer com integridade. Mas integridade é você garantir que não há ausência de informações relevantes para o negócio. Consistência. O que significa consistência? Significa que você vai ter que disponibilizar proporcionalmente os dados no ponto de destino aos que foram captados no ponto de origem de maneira proporcional, tá? Consistente, ou seja, você tem que seguir o que aconteceu no início, tem que estar relacionado com o que aconteceu no final. Não adianta você falar que você subiu 10 linhas e o count que deu no final, no ponto de destino, foi 9, tá? Essas informações elas têm que estar congruentes, elas têm que passar, que a gente vai falar no curso também, elas têm que passar do ponto de staging no processo até o ponto trusted, e essas informações elas têm que sempre bater, tá bom? Disponibilidade. O que é disponibilidade, pessoal? Todas as informações elas têm que ser fornecidas, elas têm que ser disponibilizadas, como o próprio nome diz, no tempo necessário. O que é o tempo necessário? É você entender o que as suas áreas de negócio precisam e falar, para esse dado eu preciso disponibilizar em real time, a cada milissegundo. Para essa área aqui eu preciso disponibilizar a cada 15 minutos, para outra 1 hora, para outras que é muito comum, 1 dia, né, que são esses dados defasados em D-1. Né? Então é você entender e disponibilizar a informação de acordo com a regra de negócio que ela se propõe. Tá? Agora vamos falar do que, depois que a gente entendeu tudo isso, vamos falar do que é um pipeline de dados, na prática. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês uma situação real, tá? Que acontece no dia a dia. Tá? E essa vai ser a situação problema que a gente vai abordar nos próximos slides. Tá? Então, uma empresa que reconcilia dívidas de credores específicos precisa receber informações diárias contendo informações novas ou atualizadas das dívidas. Porém, essas informações residem em um banco de dados, protegido pelos credores, através de camadas de segurança de dados. O credor, então, disponibiliza à empresa os arquivos diários contendo as movimentações do banco de dados em formato CSV, para que exista uma sincronização entre esses dois pontos e a empresa possa executar as cobranças de dívidas. É curioso esse ponto aqui, porque ele pode confundir com um processo transacional, né? Mas ele também faz parte do processo de engenharia de dados, porque é importante a gente ter uma camada de consistência das transações que aconteceram no credor e as transações que estão acontecendo aqui na empresa, né? Então eu coloquei aqui uma visualização gráfica do como seria esse processo, tá? Então o credor disponibiliza os dados aqui, né? Disponibiliza os dados aqui nessa área de recepção de dados, podendo, aqui eu botei como exemplo os protocolos FTP e FTPS, que é protocolo de transferência de arquivo, tá? Que a gente vai falar em outros módulos. Isso aqui, depois dessa recepção, ele passa por um processo de dados, que é um ETL, tá? Que aí sim é um dos softwares mais construídos por engenheiros de dados. E finalmente, depois desse processamento de dados, ele disponibiliza esses dados para dashboards BIs ou para os bancos de dados. E esses bancos de dados foi o que eu comecei a falar. Podem ser os bancos de dados transacionais do processo, mas também bancos de dados como, por exemplo, um Data Warehouse, tá? Ou um Data Lake, ou algum outro tipo de coisa aqui que vai alimentar o setor analítico da empresa também. Tá? Então, isso daqui, pessoal, é um pipeline de dados. Tá? Isso daqui é um fluxo de dados que pode ter aqui, como eu falei antes, pode ter diversas fontes de saída. Tá? O credor tem uma área de recepção, depois da área de recepção ele passa por um processo de transformação, tá? Via algum software, e depois do processo de transformação
ele faz o carregamento do resultado, né, que seria o ponto destino de dados, em vários destinos diferentes. Dashboards, data lakes, data warehouses e tudo isso daí. Beleza? Legal, galera. Depois que a gente entendeu o que é, como surgiu o engenheiro de dados, como que é de fato um pipeline, o que o engenheiro de dados precisa ter sempre em mente, a gente vai falar agora de um ponto super legal, na minha opinião, que é a relevância da área no mercado. Tá? Eu puxei algumas informações de alguns artigos que eu encontrei na internet e eu trouxe essa informação que eu achei extremamente relevante para a gente. Tá? A média salarial de um engenheiro de dados, e isso daqui, se eu não me engano, era na engenharia de dados plena, né? É de 137 mil dólares por ano. Isso significa que a gente tem aí mais ou menos, vamos chutar aqui de padeiro, uns 10 mil dólares por mês. Tá? Isso no exterior. Tá? Isso aqui não é do Brasil. Mas o mercado exterior, né, que é um mercado que relativamente anda junto com o mercado brasileiro, ele está extremamente aquecido. Tá? E a gente vem vendo aí, né, que vocês podem dar uma lida aí no slide, que a demanda ela está aumentando. Inclusive, isso não é eu que estou dizendo, isso quem está dizendo são pessoas de cargo de liderança de grandes empresas, de megacorps, né? Então a gente tem aí, ó, que a tendência emergente é que vai ser avaliado 1,2 bilhões até 2023 de análise de dados, né? Então a gente está falando de um mercado de análise de dados que equivale a 1,2 bilhões de dólares até 2023. Tá? A Hired, que é um site de recrutamento, ela relatou um aumento extremamente maciço na área de engenharia de dados, 38% em comparação ao ano passado. Tá? E essa pesquisa aqui, ela foi feita em 2020. Então, essa informação ela já está extremamente mais relevante, né? 38% mais relevante do que o ano passado. Tá, pessoal? O CTO da IBM, que é uma megacorp de tecnologia, ela falou que os projetos de ciência de dados ainda não viram a luz do dia. E isso pode parecer ruim, mas na realidade não é. Significa que as empresas elas ainda estão engatinhando em como criar produtos de dados, porque tudo isso é muito novo. Tá? É uma onda, pessoal. A gente tem que surfar isso daqui e tem que ser agora. Tá? É por isso que a gente está aprendendo aqui a como entrar nela. Beleza? E aqui eu trouxe uma pesquisa que eu fiz manualmente, vocês podem fazer aí na casa de vocês também. É uma pesquisa que eu peguei pelo Glassdoor.com, que é um site que disponibiliza salários com base na informação pública que outras pessoas deram. Tá? Então, isso daqui é tudo média de lá. Tá? A gente tem aqui, eu botei aqui empresas, tecnologia, financeira, educacional, né, para a gente entender qual que é a faixa salarial de um engenheiro de dados. Também naquele nível de senioridade plena, né, uma média de senioridade plena. Então a gente tem ali uma faixa salarial que pode variar de 8 a 19 mil reais. Tá bom, pessoal? Isso aqui é muita grana, tá? A gente está falando, novamente, né, de engenheiros entre pleno e sênior. Também tá. Aqui, se eu não me engano, esses valores também estão englobados o sênior. Tá? Isso no PagSeguro, que é uma gigante aqui do Brasil. Né? E a gente tem um salário médio de 114 mil reais. Tá? O salário na gringa é melhor, mas aqui 114 mil reais você também tem aí mais ou menos uma média de 10 mil reais por mês, tá, pessoal? Para vocês, né, como um pleno ou como um sênior. Semantics também é uma empresa aí de tecnologia, né, tem ali de 5 mil a 16 mil como faixa salarial, 92 mil de salário médio, tá? PicPay, Croton, então vocês verem que tem uma certa familiaridade, uma certa média salarial disso, tá? O que diz muito com o que a gente mostrou aqui, tá? O que está acontecendo no exterior reflete o que está acontecendo aqui no interior do país. Então, eu, como também recrutador de pessoas dessa área, eu vejo que há cada vez mais uma necessidade desse tipo de profissional e, em contrapartida,
há poucos profissionais e profissionais estão saindo da área. Um pouco por conta da complexidade e muito por conta de não ter coisas muito bem estabelecidas, não terem diretrizes muito bem estabelecidas. Então, as empresas ainda estão entendendo, estão aprendendo, estão tentando ver como que faz isso, e isso acaba tendo seus efeitos colaterais, né? Que é a frustração dos funcionários e tudo mais. Então, por isso que a gente está vendo, ao invés de uma crescente de pessoas no mercado, a gente está vendo uma decrescente. Tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo, tá? Ele foi um módulo, como eu falei, introdutório e conceitual, tá? Mas ele é de bastante importância para a gente entender o lugar que a gente está entrando. E também ver se a gente realmente quer entrar nesse lugar, tá bom? Espero que essa apresentação e essa parte desse módulo, desse primeiro módulo, tenha sido extremamente construtiva para vocês, tá bom? Próximo módulo a gente vai falar, na próxima parte do módulo a gente vai falar sobre engenharia de dados moderna, onde a gente vai abordar coisas mais específicas, tá? Vou passar aqui rapidamente, tá? A gente vai falar sobre Big Data, principais camadas de dados, principais serviços de dados e pipelines modernos de dados. Bom, pessoal, novamente, se vocês gostaram do conteúdo, se vocês quiserem apoiar a continuidade desse conteúdo, por favor, vamos trabalhar para manter o nível de views igual ao nível de likes, para o YouTube conseguir entender que esse conteúdo é relevante para pessoas como você e para pessoas que têm o mesmo interesse que você, tá bom? Então também não deixa de se cadastrar no Telegram, não deixa de se cadastrar no Discord, me segue lá no Instagram que tem mais conteúdo e material auxiliar, e vamos que vamos cruzar essa odisseia de engenharia de dados.